colocássemos 20 pessoas ao redor de uma mesa, 10 pessoas que têm um pouco de entendimento a respeito da história da igreja, e também que têm um coração voltado para a visão de reino de Deus, 10 missionárias, 10 missionários, homens que são apaixonados pela obra do Senhor. E se a gente fizesse esta pergunta para os mesmos, eu creio que a resposta seria unânime. Todos responderiam a mesma coisa. Então, se nós estivéssemos numa mesa e perguntasse essa pergunta: qual é a maior urgência da igreja nos dias atuais? Pelo pouco que eu particularmente já andei conversando com muitos, dentro de Brasília e fora de Brasília, evangelistas, missionários, homens que até mesmo fora do Brasil têm divulgado a palavra para multidões e multidões na América do Sul. Se a gente perguntasse para eles qual é a maior urgência, a resposta seria essa: a maior urgência da igreja hoje é de viver um novo Pentecostes. A maior urgência da igreja brasileira é de um novo avivamento. Embora a palavra avivamento, ela está muito desgastada nos dias atuais, mas de fato, quando nós estamos falando da essência do que é um avivamento, nós precisamos disso urgentemente. A igreja precisa novamente de um grande despertamento espiritual. É uma necessidade. A igreja, ela não anda e ela não vai para frente se de tempos em tempos os crentes não forem avivados. O avivamento, ele faz parte da igreja. Aqueles que de fato estão entendendo o contexto a qual nós estamos inseridos, já foram despertados pelo Senhor e estão começando a clamar por isto em suas igrejas. Veja bem, se daqui a 5 anos, ou no máximo 10 anos, um avivamento genuíno e poderoso não irromper na igreja brasileira, nós estamos fadados ao fracasso espiritual. Nós estamos quase com a apostasia batendo na nossa porta. E para corroborar o que eu estou te dizendo, eu gostaria de te dar alguns dados para que você reflita comigo. Recentemente foi feita uma pesquisa no Reino Unido pelo Escritório de Estatística Nacionais e foi publicado pelo Jornal Britânico, dia 29/11/2022. De acordo com essa agência de pesquisa, 46% ainda se diz cristãos não professos praticantes. 54% declinaram do cristianismo bíblico e verdadeiro. No país de Gales, 37% da população diz não acreditar em religião nenhuma. Em 10 anos, no país de Gales, a religião que mais cresce é o satanismo.
Na América Latina, o islamismo cresce de uma forma assustadoramente. Na Argentina, estima-se que existe cerca de 400 mil adeptos do Islã. Na Venezuela, o número vai para 90 mil. No Brasil, já chega a estimativa de quase 50 mil pessoas adeptas ao islamismo. No Panamá, 30 mil. Na Colômbia, 100 mil. Veja, senhoras e senhores, no Brasil, só no ano de 2020 para 2022, cresceu e continua crescendo de uma forma assustadoramente o número de divórcios. Os fatores são os mais variados: os problemas financeiros relacionados a conflitos, vida sexual, saúde debilitada, decepções, falta de diálogos, adultérios, agressões físicas e verbais. Pasme, uma boa quantidade deste número aqui dentro da igreja. Nós precisamos urgentemente de um novo Pentecostes. Se o avivamento não vir, se o Pentecostes não vir, nossos filhos não serão cheios do Espírito Santo. Nós precisamos, a igreja brasileira precisa clamar urgentemente por um derramamento. O Brasil precisa passar por um grande despertamento espiritual. Em 2021 para 2022, mais de 80.573 divórcios aconteceram no Brasil. Dados do Notoriado, Serviços de Cartórios do Brasil. Uma pesquisa recém-feita e realizada nos Estados Unidos pelo Instituto Lifeway mostrou que 52% dos adultos passaram a acreditar que Jesus Cristo foi apenas um grande mestre. Dos 65% dos americanos que frequentam igrejas intencionalmente, eles passaram a frequentar as igrejas, porém, eles não gastam tempo com Deus. 19% diz ler a Bíblia uma vez na semana. 59% diz que de vez em quando se pega pensando em algum texto da Bíblia Sagrada. O mundo está em caos, o mundo está gemendo. O apóstolo Paulo diz que o mundo de fato precisa gemer para que a igreja, eu e você, possamos resplandecer em meio a trevas. Um grande avivamento é uma resposta de Deus à frieza espiritual. Um grande avivamento vem da parte de Deus para trazer de volta os corações dos pais aos filhos. Um grande e poderoso avivamento traz de volta a união dos ministros. Um grande e poderoso avivamento traz de volta a comunhão dos pastores a Deus. É necessário que a igreja brasileira comece a clamar por um avivamento. Só vai ficar de pé
aqueles que estiverem clamando pelo derramar de Deus. A igreja que não clamar por isto, muito em breve, daqui uns dias, nós teremos meia dúzia de gatos pingados. Veja só, os avivamentos, quando eles não vêm porque nós somos santos, eles vêm porque a igreja precisa. Eu estava estudando a história dos grandes avivamentos, e uma coisa eu percebi: a cada 100 anos, Deus desce a terra de novo. A cada 100 anos, Deus vem a uma nação, e o padrão para avivamento é o mesmo, e o padrão está na Bíblia. Nós podemos fazer festas com o nome de avivamento, podemos reunir as pessoas com o nome de avivamento, podemos pregar sobre avivamento, mas de fato podemos ainda não estar em um. O maior inimigo de um avivamento é o que se parece com o avivamento, porque a gente pode achar que está vivendo um avivamento, sendo que a gente não está avivado. Podemos estar reunindo com o nome de avivamento, e ainda assim o avivamento não está acontecendo. Alguém perguntou para Leonardo Ravenhill, aquele que escreveu o livro Por que Tarda o Pleno Avivamento? Leonardo, por que tarda o pleno avivamento? Ele respondeu: tarda porque a igreja está disposta a viver sem ele. Tarda porque os ministros não estão desesperadamente clamando por um avivamento genuíno. Ele vem de intenso desespero, ele vem de intensas buscas, é de muita busca intencional. Perguntaram para ele: por que não há um grande avivamento? Ele disse: a maioria estão orando para serem abençoados, mas não para serem quebrantados. Por que tarda o avivamento? Porque eu resolvi ajeitar a minha vida sem estar vivendo em um. Vai exigir de nós, companheiros, muita garra, muita dedicação, foco e disciplina. Qual é o padrão de um avivamento? Está aqui no versículo 13. Porque derramarei água sobre o sedento. Como que começa, como que inicia um avivamento? Com homens e mulheres com muita sede. Sede do Deus vivo, sede de Deus. E começa com um. Deus disse para Ezequiel, e também a mesma coisa para Jeremias: dai voltas pelos becos, valados e avenidas, veja se me encontre um só que esteja clamando por avivamento. Você já se perguntou por que o povo passou mais de 400 anos no cativeiro? A resposta é muito simples. Deus respondeu para Moisés: Moisés, vá livrar o meu povo. Por quê? Porque eu ouvi o clamor deles. O avivamento vem
quando homens e mulheres com um único propósito começam a clamar por avivamento. Avivamento é uma questão de sobrevivência espiritual. Um pastor muito humilde, ele ficou encucado porque ele não aceitava mais a sequidão espiritual na sua igreja. Os obreiros muito desanimados, as obreiras também desanimadas. Então os crentes muito moribundos, sem alegria, sem gana, sem garra, sem força para fazer a obra de Deus. Então ele foi para o joelho, e Deus deu uma direção para ele. Ele mandou fazer uma faixa bem grande, e colocou bem na porta da congregação. E existia uma faixa grande e uma mensagem muito evidente e clara diante dos olhos de quem chegava naquela igreja. E a faixa estava escrito: essa igreja ou viverá ou sofrerá um avivamento ou um sepultamento. Então os crentes, a primeira coisa quando eles viam era essa mensagem. Os obreiros então começaram a ser impactados com aquilo. As mulheres, quando olharam para aquilo, tiveram um susto, porque agora cada um foi se conscientizando que ao colocar o pé na porta ou para dentro do templo, não existia outro clamor, não existia outro pedido. A DEG do Gama, a DEG do Brasil, eu estou aqui convocando o campo inteiro para fazer história. É chegado o nosso tempo, pastores, é chegada a nossa hora. Os grandes evangelistas já passou, eles já fizeram história, agora é a nossa vez. Eu te convido nesta noite para clamar por um, para desesperar por um. É tempo de clamar. Nós precisamos de um grande avivamento. O que existe no avivamento? Sede por Deus e também arrependimento. Sem arrependimento, disse o próprio Jesus em Lucas 13, todos igualmente perecerão. Quando que então uma igreja não cai na frieza espiritual? Quando há arrependimento dentro dos seus corações. Nós todos precisamos nos arrepender. Precisamos nos arrepender de não estar arrependido. As nossas pregações, nós mudamos tão drasticamente que até o mundo percebeu. É tempo de a gente mudar. É tempo daquele fervor espiritual que existiu já nas nossas vidas. Pregadores do Brasil, não tem mais tempo. É tempo de nos juntarmos com uma só voz, com uma só visão. É preciso haver despertamento espiritual. Quando a igreja vem junto, Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores batistas, ele disse que antes de Deus derramar um grande e poderoso avivamento em uma igreja, a igreja toda vem para a oração. Os grandes avivamentos começou com movimentos de oração. O crente que ora, ele vai deixando de pecar. E o crente
que peca, ele para de orar. Uma ou duas. Ou a vida de oração destronará a nossa vida de pecado, ou as nossas vidas de pecado destronará a nossa vida de oração. Não dá para caminhar com Deus e ao mesmo tempo com o diabo. Existe muita gente caminhando perfeitamente em doutrina na cabeça, mas de mãos dadas com o diabo na conduta. Precisamos voltar ao Senhor. O texto de Joel, capítulo 2, e o versículo de número 12, assim está escrito. Agora mesmo, quando? Nesse momento. Assim diz o Senhor: arrependei-vos, voltai-vos para mim, convertei-vos a mim. Eu quero te dizer nesta noite, deixa o texto, como que é a conversão. O que de fato é um homem totalmente rendido, voltado de uma forma profunda e apaixonada para Deus. Olha o que diz o texto: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim. Como que é a conversão? De todo o vosso coração, de todo o vosso coração, de todo o vosso coração, de todo o vosso coração. É isso com jejuns. As disciplinas espirituais fazem parte da vida cristã. O crente moderno, ele quer tudo muito fácil. Essa geração do ligar e desligar quer as coisas muito fácil, mas ninguém quer ir lá batalhar com o Senhor, lutar com o Senhor. Os homens e as mulheres que deixaram uma marca profunda na terra foram os combatentes em Deus. Homens que passaram a se consagrar para fazer a obra de Deus. Homens e mulheres que ao chegar diante de uma congregação, eles não vieram sem antes primeiro ter passado lá. A.W. Tozer, ele afirma: nunca ouça um homem que primeiro não tenha ouvido a Deus. Um homem que ouviu a Deus, a mensagem dele é diferente. A pregação dele toca os corações, gerando uma consciência de mudança espiritual. Porque somente uma mente espiritual pode gerar uma outra mente espiritual. E como eu sempre tenho dito, somente um coração incendiado pode incendiar outros corações. Eu preciso estar avivado. Eu preciso estar em comunhão com o Espírito Santo. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Ele ainda quer o homem de corpo, alma e coração. É tempo de nós clamarmos: eu não vou perder para as pedras, eu não vou perder para cavalos e nem jumentas. O Senhor te chamou, homem. O Senhor te chamou, mulher. É tempo de clamar, é tempo de pregar. A Bíblia Sagrada diz, e há de ser que nos últimos dias. Sabe quando começou os últimos dias? Em Pentecostes. A partir dali a igreja já está nos últimos dias. Deus está atrás de um homem e de uma mulher. No avivamento da Inglaterra, 3 jovens dentro de uma sala de faculdade chamada Oxford. Seus nomes: John Wesley, Charles Wesley,
e George Whitefield. Sabe como se encontrava a Inglaterra naquele período, no século XVIII? Afundada no pecado, na imoralidade, na idolatria. Os ministros terminavam suas ministrações e iam para a porta dos bordéis. Não havia temor, não havia piedade, não havia santidade. Por isso a iniquidade campeava em toda a Inglaterra. Por consequência disso, Deus então enviou uma peste, chamada peste negra. Por consequência disto, Napoleão Bonaparte veio da França para tomar a ilha da rainha. A peste negra matou centenas e centenas e centenas de pessoas naquele período. As famílias não tinham nem tempo de fazer velório. Quando a doença atacava, dentro de 2 a 3 dias já morria. Não foi como o Covid. Aqueles jovens, vendo o caos econômico, vendo o caos político, vendo o caos espiritual, eles decidiram que iriam clamar a Deus até que Deus viesse. Você se lembra de 3 anos atrás o que aconteceu no país? Quem estuda a história da igreja sabe muito bem do que nós estamos falando. Mas ali Deus visitou naquela faculdade aqueles 3 jovens para orar para uma intervenção divina. Resultado, Deus trouxe a cura. Deus trouxe despertamento espiritual e também paz para Londres. A doença foi embora, a espiritualidade voltou, e Napoleão também para a França. Por causa de John Wesley e George Whitefield e seu irmão Charles Wesley, que não houve uma revolução francesa dentro da Inglaterra. Sabe o que aconteceu? Aqueles moços reviraram a Inglaterra de cabeça para baixo. As igrejas ficaram empanturradas de crente. Não tinha bancos vazios para crentes, porque o avivamento irrompeu. Quando o avivamento vem, as igrejas não têm espaço. O doutor Martin Lloyd Jones, escrevendo, ele afirma: em um período de avivamento genuíno, verdadeiro, os pastores terão muito trabalho, porque as igrejas vão encher, não vai ter espaço vazio, os cultos vão ter que se multiplicar, não vai dar para fazer culto só uma vez no período do dia, é de 3 turnos. Batizados com o Espírito Santo vai aumentar. Visões e sonhos e profecias vai pairar no coração da igreja. Algumas pessoas vêm me questionar, ou conversando comigo, e diz: por que a gente não está vivendo o que viveu lá atrás? A resposta é muito clara: porque nós não estamos ainda em um avivamento. Mas sempre que a gente se encontra dentro desse contexto, eu tenho uma notícia para te dar. E quem é espiritual vai entender. E eu quero ouvir vibração de quem entender, para mim ter a certeza de que eu não estou pregando sozinho. O pior momento do mundo é o melhor momento da igreja. Igreja, o palco está armado. Wesley, pastor meu querido, já está tudo pronto para nós.
lá fora há um caos, lá fora há desesperança, lá fora não tem solução. Aliás, deixa eu te dizer aqui algo muito real: não existe justiça no mundo, não vai haver harmonia para o mundo. Mas eu quero ler um texto, Malaquias, capítulo de número 3. Malaquias, capítulo de número 4. Olha o que diz o texto bíblico. Malaquias 3 diz assim: eis que eu envio o meu anjo, uma profecia a respeito de João Batista, e que também ele viria no espírito do profeta Elias, que preparará o caminho diante de mim, ou seja, para Jesus chegar. E de repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor, mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo de ourives e como sabão dos lavandeiros. Quem olha esse texto aqui já imagina o juízo final. Mas o texto não está falando de juízo. O texto está falando de purificação. O sabão é para tirar as impurezas, a sujeira. O fogo é para aquecer o coração daquele que está sendo limpo. Olha o que diz Malaquias capítulo 4: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Sim, esse aqui é um texto da vingança de Deus contra os seus inimigos. Mas eu quero te dar um dado teológico. A Bíblia fala de 3 povos. Um é Israel, nação. Outro é a igreja. E o outro é o mundo. Então, para um povo, juízo. Mas para a igreja, olha o versículo de número 2. Mas para vós que temeis, que temeis, que temeis, que temeis, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça para aqueles que temem. Olha como é que vai vir aí. Ele vai vir trazendo nas suas asas a justiça e a salvação. Para quê? Para quem teme o seu nome, para quem deseja Ele, para quem busca Ele, para quem é apaixonado por Ele, para quem ama a Ele. Ele virá para você. Igreja, se prepare. Ele virá. Veja bem, como que começa um avivamento? Com um homem e uma mulher clamando. A gente precisa internalizar essa cultura nas nossas congregações. Se você clamar por 6 meses por um avivamento, eu quero aqui deixar uma palavra profética para você. Vai haver mudança naquela congregação onde você está. Todo mundo sabe, é do conhecimento de todos aqui, sobre o que aconteceu na 307.
uma igreja histórica. Eu me converti lá, então eu acho que eu tenho propriedade para falar. Todo mundo sabe. Então, há 3 anos atrás, praticamente 20 crentes dentro da igreja, eu olhei para um lado, eu olhei para o outro, chamei o meu pastor, que está na Bahia, e disse a ele: pastor, o senhor pode até não acatar a minha sugestão, mas nós precisamos mudar o foco aqui. Qual é o foco, meu filho? Ensinamento, doutrina, escola bíblica dominical, culto de quarta-feira, culto de quinta, culto de sexta, culto de sábado, festa, congresso, conversa com o irmão. Apenas um único assunto. Qual? Aviva, Senhor, a tua obra. Faz de novo, faz de novo. Essa igreja tem história, essa igreja tem passado. Por aqui muitos pastores passaram, muitos pregadores do evangelho pelo Brasil passaram por aqui. Aviva, Senhor, a tua obra. Quem vai lá na 307, no culto de domingo, vai ver que o céu está baixinho, porque a gente tem 3 anos pregando a mesma mensagem. Então já está instaurando uma cultura de avivamento lá. Há um espírito de rendição, de quebrantamento. E se o pregador falar, querer pregar outras coisas, talvez ele vai ter dificuldade, vai voltar frustrado. Porque é isso que nós estamos ansiando. Nós cremos num avivamento para 307. Nós cremos num avivamento para a DEG. Nós cremos num avivamento para o Brasil. Nós estamos clamando: ei, está prestes, antes de Jesus voltar, vai haver um grande despertamento espiritual. Quem está aqui comigo? Quem está aqui comigo? Só quem crê, levanta a mão lá em cima, lá em cima. Só quem crê, só quem crê. Só quem crê nesta palavra, só quem crê, só quem crê. Até que é um campo histórico, até que é um campo histórico. Nós vamos continuar fazendo história. Veja bem, sabe qual foi a oração de John Wesley? Ele disse: Senhor, me dê 100 homens que não tema a nada, a não ser o pecado, e que não deseja mais nada nessa vida, a não ser Deus, e eu incendiarei o mundo. Eu tenho um grupo de 20 pessoas que a gente conversa, e o assunto é um só. E eu vou distribuindo livros, e vou indicando, e vou colocando material, história, jogando no WhatsApp deles, para que a cultura seja gerada. Nós precisamos clamar, igreja, por um despertamento urgente. Quem é que vai contrapor o Instagram, o YouTube, Facebook, a ideologia de gênero? Quem é que vai diante dos nossos filhos? Eu chamei a minha esposa e disse: vamos orar aqui na nossa casa, vamos chamar o nosso filho. Há 1 ano e meio atrás, todos os dias nós estávamos reunidos, orando unanimemente os 3. Nós fizemos um acordo: aqui nessa casa vai ser o palco, vai começar por aqui, para que eu possa pregar em Brasília, para que eu possa pregar no campo, para que eu possa pregar em qualquer lugar. Vai começar por mim, vai começar por mim. E nós não vamos dormir nessa casa aqui se a gente não passar pelo menos 30, 40 minutos orando a Deus. Nós não queremos outra coisa, nós só queremos Deus, 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 Deus. Eu só quero Deus, eu só quero
A nossa geração é uma geração de olhos secos. Não há mais quebrantamento, não há mais choro, não há mais lágrimas. Então o nosso filho veio. Quem me segue na rede social sabe, eu postei o vídeo. Meu filho foi batizado com o Espírito Santo, falando em línguas, 9:30 da manhã, há 1 ano atrás. O Senhor começou a trazer visões para nós, revelação para nós. E uma das coisas que veio à minha mente, pastor Eduardo, 3 minutinhos, termino. Em 2005, eu estava no Piauí, não era convertido. E eu vim passar 3 meses aqui em Brasília. Cheguei na casa da minha tia. Lá estava a minha esposa. Ela disse: você não vai embora antes de participar de um grande evento que vai ter na cidade do Gama. E assim foi feito. Então, quando foi no mês de fevereiro, eu estava lá atrás, naquela pilastra aqui dessa igreja. Eu fui batizado aqui. O filho do pastor Renato foi quem me batizou nas águas. Eu estava lá atrás e eu não era convertido. Toque no altar estava tocando aqui. E o pastor Marco Feliciano pregando. Naquele dia, pela primeira vez, o Espírito com fogo dele veio no meu coração, estava lá atrás. Eu fui incendiado pelo Espírito Santo. Eu fui traspassado pelo Espírito Santo. Jesus marcou a minha vida ali. E nunca mais eu fui o mesmo. Eu voltei para o Piauí. Passei 2 anos sem pisar numa igreja. Em 2007 eu retornei. Foi quando eu levantei minha mão na 307. Sabe o que aconteceu naquele dia aqui? Eu vi com os meus olhos. Eu vi jovens arrebatados. Wesley desse tempo sabe. Arrebatados. Crianças, senhores, obreiros e pastores arrebatados. Vieram 2 ônibus da 307 para a festividade. Os obreiros tiveram dificuldade de colocar dentro do ônibus, porque era um tal de xalabracantarachu e quebrorabachuricã iriandarai, e era alguém caindo ali. A gente tentava levantar e não segurava, o outro caía de lá. Eu vi com os meus olhos 4, 5 jovens rolando lá fora dessa igreja. Lá fora aqui. Lá fora aqui. Os obreiros foram pegar os jovens para botar dentro do ônibus. Ao tocar nos braços, eles foram incendiados. Quase que a gente não sai para Santa Maria. Eu não sei se você se lembra dessas coisas, mas eu vim aqui nesta noite como profeta do Senhor para te dizer: Ele vai fazer de novo, pastora Dominga. Ele vai fazer de novo, pastor Wesley. Sabe por quê? Porque nós estamos agora com os ouvidos descobertos. Sabe por quê? Porque nós estamos com os olhos descobertos. Salmo 108. Firme e preparado está o meu coração para o que Deus vai fazer. Levanta do seu banco, levanta. Oh meu Pai, o tempo já nos espera. Pode arrochar aí. Nós te clamamos, Espírito Santo. Vem como em Atos 2. Pode. Nós te adoramos, nós te adoramos. Você que tem chamada de Deus para pregar, você que tem sede da palavra, saia do seu lugar agora. Saia do seu lugar, vem aqui que nós vamos orar por você, pela sua vida espiritual, pela sua congregação, pastor Davi, pelos obreiros, pelo campo.
Ei, eu estou te chamando para você fazer história comigo. Eu estou te chamando para você abalar essa cidade. Ao Deus do meu Eu estou te chamando para voltar de novo ao primeiro amor, para ter visões de Deus. Eu adorarei. Faz de novo, faz de novo. Ele vai fazer de novo, ele vai fazer. Ao Ele vai Deus da fazer. minha Ele vai fazer. vida. Deixa o Espírito Ele Santo te tomar. Deixa. compreender. Dá liberdade para ele. Dá. Deixa. Sem nenhuma Assim diz o Senhor. Deixa parar. Dá liberdade. Dá. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, ó, vem e enche-me de novo. Espírito, Ele vai nós te vir, convidamos, vem, que desce como fogo. Ele está te capacitando hoje, homem. Vem como em Ele está te capacitando hoje, mulher. Enche-nos de novo. Desce como fogo. Escute. Bem baixinho, escute. Eu tenho 2 CNPJ no meu nome. Eu já tentei 3 empresas. Já viajei 8 estados do Brasil cuidando de 270 pessoas. Mas o Senhor me chamou para pregar o Evangelho. E eu estava, missionária, bem baixinho. Eu estava 11 horas da noite sentado no meu sofá com a Bíblia aberta, me questionando, me perguntando. Todos nós aqui passamos por isso. Será que de fato o que eu estou fazendo é o que tem que ser feito? Eu tenho que me dedicar a Deus assim? Por que eu não vou me dedicar às minhas empresas, meus negócios? Então eu abri a minha Bíblia em Isaías capítulo 44, versículo 3. Eu derramarei água sobre o sedento. E ali eu fiquei 45 minutos extasiado, refletindo. Coloquei os meus joelhos no chão. As lágrimas começaram a vir. A minha esposa estava dentro do quarto com meu filho. Eu coloquei e liguei a televisão em um louvor de adoração. Eu me ajoelhei. De repente, eu não conseguia mais ficar ajoelhado. Então, eu me debrucei. E o Espírito Santo veio, missionária, e disse exatamente assim para mim: eu destruo os teus sonhos pessoais para construir os meus sonhos em você. Tem gente aqui que está se perguntando por quê. Deus está dizendo: é porque o que eu tenho para você, é o que eu vou fazer com você, é algo totalmente diferente da terra. Eu te chamei para você sacudir. Oh meu Pai, eu te chamei para você pregar. Eu te chamei para você evangelizar. Tem gente aqui que não estava mais
mais evangelizando, vai voltar a evangelizar. Tem gente aqui que não estava pregando, vai voltar a pregar. Tem gente aqui que não estava orando, vai voltar a orar. Tem gente aqui que não estava cantando, vai voltar, 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 vai voltar. Espírito, Espírito.